Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite também, porque tem um pessoal aí que vai acessar o vídeo aí qualquer horário. E pessoal, sou o professor Tiago de História. A gente vai trabalhar um tema aí nessa semana que está dentro do contexto daquilo que a gente já havia comentado na sala de aula, que é o neocolonialismo e o imperialismo. Só que a gente vai abordar a luta das mulheres na história nessa semana, né? Porque é a semana aí que se refere ao Dia Internacional da Mulher. E, esse tema que a gente vai trabalhar, ele está dentro, né, disso, né? Ele é conteúdo do Centro de Mídias, inclusive. Se vocês, para quem está acessando o repositório do Centro de Mídias, é o conteúdo que a gente está trabalhando, né? E como eu havia falado para vocês, se estão fazendo atividade lá no Centro de Mídia, eu consigo acompanhar, mas vocês podem me enviar, né, as suas anotações, aquilo que vocês fazem, vocês podem tirar foto do caderno e enviar para mim, né? Que eu considero também. E esse slide que eu vou passar para vocês, depois eu vou pedir uma atividade em relação a ele. Então, pessoal, prestem atenção, né, no que a gente vai trabalhar. Vocês podem utilizar o fone de ouvido também, que ele fica até, acredito que fica até melhor para vocês ouvirem, né? Mas como agora a gente entrou nessa questão de trabalho remoto também, eu vou providenciar aí mais recursos, né, para a gente poder trabalhar. E o que a gente vai falar hoje é sobre a história de Yaa Santiwa, né? Yaa Santiwa. Ela foi uma figura de destaque na luta dentro do contexto do neocolonialismo e do imperialismo, que era aquilo que a gente já tinha comentado na sala de aula. Era aquela questão do domínio do Império Britânico, dos ingleses, não só os ingleses, né, mas uma boa parte dos ingleses, franceses, né, e depois a chegada dos alemães e dos italianos na região da África, né, na região do continente africano, essa divisão de território, né, domínio de mercado, né, captação de recursos, né, não só na África, mas na Ásia também. Mas dentro nessa semana que a gente vai trabalhar, é sobre a Yaa Santiwa, né? Ela é uma figura de destaque dentro, né, desse contexto de imperialismo e neocolonialismo. Então, pessoal, a Yaa Santiwa, ela foi líder de uma rebelião Assante, né? Assante era o território onde se encontra a atual Gana. E ela foi uma grande voz de destaque aí, liderando uma resistência contra o colonialismo britânico, né, que é aquela questão, né, das colônias, né, inglesas que estavam se firmando lá no continente africano, né, abrangendo também a cidade de Gana, né? E a intenção, pessoal, como sempre comentei com vocês, né, é a expansão e domínio econômico, né, cultural também, a imposição da cultura britânica e captação de recursos, né, que a região, né, que a região da África sempre, né, teve, né, esses recursos que eram ouro, diamante, os minérios. Mas assim, pessoal, agora voltando mais para o foco dessa aula de hoje, né, que vai ser o conteúdo que a gente vai trabalhar durante a semana, né? Essa aula ela visa dar visibilidade, né, sobre a luta das mulheres, que se destacaram, né, na África, né, se destacaram mais dentro desse contexto africano, né, mas de uma certa forma está homenageando-as no Dia Internacional da Mulher, né?
Essa aula em si é sobre a Yaa Santiwa, uma figura de destaque na África, mas o contexto é o Dia Internacional da Mulher. Bom, pessoal, as habilidades que a gente vai trabalhar é uma análise crítica, né? Sobre as justificativas ideológicas, né, das grandes potências, o sistema, né, de colonização, imperialismo, os conflitos. É isso que a gente vai debater aí nessa aula de hoje. Nós vamos também trabalhar o reconhecimento das alternativas de intervenção e conflitos sociais e crises institucionais que respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural. Pessoal, essa é a Santiwa, rainha mãe, né, como ela era denominada, né, de Égiso, a sua tribo, né, que se encontrava, né, em Asante, e ela foi, como eu disse, né, uma figura aí de destaque na resistência, né, do povo Assante, que pegou em armas, né, e entrou num conflito aí contra os britânicos que estavam dominando, né, o seu território. É uma estátua, né, à direita, uma estátua de Yaa Santiwa em Gana, na África, né, em homenagem a ela. Essa estátua aí ela está até os dias atuais. E à esquerda é uma das poucas imagens que é possível se encontrar dela, né? Yaa Santiwa, pessoal, foi nomeada rainha-mãe de Égiso, reino Assante. O reino Assante, como eu havia falado lá em Gana. Ela foi nomeada pelo seu irmão, Nana Akiwasi. E ele era um governante de Égiso, já tinha uma posição respeitada, né, e poderosa em Assante, e ele nomeou a irmã dele como líder também. Os Assantes, eles governaram o centro de Gana por mais de 200 anos. Dentro desse período que abrange o século XVIII, XIX e XX, a dominação, né, do Império Britânico já começou, né, a entrar em prática dentro do território africano, do continente africano. E acabou, né, abrangendo aí a cidade de Gana, o centro de Gana, né, onde ficava também a tribo do povo da cidade de Assante, né? Pessoal, houve uma oposição, né, ao rei Prep I, né, e ela foi encorajada e apoiada pelos britânicos, né? É assim, pessoal, existia uma divisão, né, dentro da cidade de Gana, de que, de uma certa forma, existia um apoio, né, a essa colonização britânica, mas também uma parte maior estava se opondo a essa imposição dos britânicos, né, em um Assante. O que acontece isso? Acaba gerando uma guerra civil. Essa guerra civil, né, entre os britânicos e o povo de Assante, né, a tribo de Égiso, essa guerra durou 10 anos. E ela terminou, né? Ela terminou com Prep I e seus apoiadores, incluindo o governante de Égiso, exilados, né? Eles foram exilados. Eles foram exilados em pelo que eu dei uma pesquisada, provavelmente uma ilha, né? Um local remoto e inacessível, que é essa denominação aí de Seychelles, né? E aí, dentro desse contexto, pessoal, os britânicos eles foram ganhando força, mas a guerra ela não acabou. Isso daí foi só o início, né, de um conflito, né, que se esticou aí no tempo. A rebelião, pessoal, dos Égidos lá em Assante, ela durou aí dentro do período do século XVIII.
e ela se esticou até o início do século XX. Na verdade, pessoal, ela foi até o meio do século XX. Né? Os britânicos eles se expandiram, né, em Assante, mas o povo, né, de Assante, que foi liderado por Yaa Asantewaa, né, eles entraram em conflito contra os britânicos. Esse conflito aí, pessoal, ele se prolongou. Ele se prolongou até 27 de dezembro de 1924. Mas assim, gente, terminou porque a Yaa Asantewaa era uma figura de destaque, né, liderança. Era uma figura de liderança nesse combate contra os britânicos. Então, a única alternativa que os britânicos teve foi exilar a Yaa Asantewaa, né? Ela morreu no exílio, né? Exílio, pessoal, era uma espécie de condenação. Eles te mandavam para um lugar remoto onde você não conseguia mais voltar. Entendeu? Era uma espécie de condenação também. Né? Ela não foi executada, ela foi exilada. E aí, pessoal, o que aconteceu? Mesmo exilada, né, mesmo depois do exílio, de toda essa luta aí que vem do século XVIII, início do século XX, né, o sonho de Yaa Asantewaa, de uma Assante livre, se concretizou. Se concretizou em 1957, quando o protetorado Assante conquistou a independência de Gana, né? Uma independência do território de Gana, né? E as colônias britânicas elas foram saindo, né? Foram saindo aos poucos, conforme essa independência de Assante, não só Assante, mas muitos territórios aí dentro do continente africano que estavam sob domínio de ingleses e franceses. E se vocês pesquisarem, até meados de 1970, existem colônias que estavam se retirando ainda do continente africano. Pessoal, vou deixar o vídeo disponibilizado no grupo. Esse vídeo é um vídeo curto. Ele tem mais ou menos aí em torno de uns 5 minutos no máximo de duração. Ele é bem objetivo também quanto a essa história aí de Yaa Asantewaa, que abrange tudo que eu havia falado, neoliberalismo e imperialismo, né? São esses dois aí termos aí que vocês precisam, né, compreender. Mas nessa semana nós estamos falando sobre, né, a luta de Yaa Asantewaa. E eu vou passar a atividade, então pausem o vídeo, né, esses PowerPoints que eu passei, vocês deem uma lida, né, se precisar pausar o vídeo, vocês pausem. E eu vou mandar o vídeo também nos grupos, né, vou disponibilizar no YouTube. E eu vou pedir uma atividade, pessoal. Vou pedir uma atividade e vou mandar nos grupos a atividade. Então fiquem atentos, que eu vou querer um retorno de vocês em relação ao que nós estamos trabalhando. Entendeu? Eu agradeço a atenção de vocês. Viu? Tenham um bom dia a todos. Né? Boa tarde aí também. E é isso, pessoal. A gente vai se comunicando.